Olá pessoal, sejam bem-vindos. Antes da gente começar então a nossa exposição, quero lembrá-los, na verdade perguntar se vocês já se inscreveram no nosso canal da Elos de Luz aqui no YouTube. Se ainda não, lá na página do nosso Facebook, Centro Espírita Elos de Luz, tem um videozinho do Departamento de Comunicação explicando como é que faz para que a gente se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante porque também contribui para semearmos esse bem, para distribuirmos esse bem pela internet, para deixarmos que as coisas boas sejam visíveis nas redes sociais. Além disso, dá para curtir e compartilhar os vídeos e comentar, porque comentar é sempre bom para nós. Toda vez que vocês nos fazem um comentário nos vídeos, isso nos ajuda, nos dá um feedback para que a gente possa saber como melhorar os nossos vídeos, como se adequar ao gosto de vocês, ao interesse de vocês. E é isso aí. Então vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando nesse momento, acalmando o nosso coração e elevando o nosso pensamento ao Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de nos relembrarmos dos ensinamentos de Jesus, de podermos compartilhar um com o outro os nossos conhecimentos, as nossas experiências, para que juntos a gente possa crescer, possa se tornar seres melhores através dos ensinamentos do Cristo. Agradecemos a presença dos nossos mentores, dos mentores da Elos de Luz. Pedimos que faça a proteção dos nossos ambientes enquanto a gente estiver focado nessa exposição e que nós possamos ter as nossas energias trabalhadas pela espiritualidade superior durante este momento. Te agradecemos, Pai, imensamente por essa oportunidade, por este momento e damos por aberta a exposição de hoje. Que assim seja. Então, minha gente, o capítulo de hoje segue no Evangelho, capítulo 25, Buscai e achareis. E foi nos dada, então, como primeira parte, a questão que Allan Kardec traz de ajuda-te e o céu te ajudará. E aí ele começa com uma passagem de Mateus que nos diz: Pede e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com a mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, essa passagem nos faz refletir, então, em dar e receber e como é que isso funciona. Nesse capítulo, ele vai nos explicar, vai abordar duas leis divinas, que são a lei do trabalho e a lei do progresso. Sobre o trabalho, Joana de Ângeles nos diz no livro Estudos Espíritas que o trabalho ele pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual, para fazer ou conseguir alguma coisa. E lá no livro dos Espíritos, ele também nos fala sobre o trabalho. Os Espíritos nos dizem que aquele que trabalha tem uma ocupação útil, ou seja, toda ocupação útil é um trabalho, seja um trabalho do corpo ou um trabalho da mente. Toda ocupação é um trabalho. E aí eu trago 3 questões do Livro dos Espíritos para a gente compreender um pouco mais sobre o que significa trabalho e por que ele é tão evidente nesse capítulo Buscai e Achareis.
Eu trago a questão, então, 677, no qual Allan Kardec pergunta por que provê a natureza, por si mesma, a todas as necessidades dos animais. E aí ele nos diz: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles é de acordo com a inteligência de que dispõem. Se limitam a cuidarem da própria conservação. Daí, o trabalho deles não resulta num progresso, ao passo que o homem tem um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e eleva a si mesmo. Ou seja, nessa primeira questão, que pode nos parecer estranha, mas como assim ter a relação do trabalho com a natureza? E se a gente for ver, a formiga trabalha, os pássaros trabalham, todos os animais trabalham sempre, fazem sempre o mesmo trabalho, têm sempre a mesma ocupação, com a finalidade de preservarem a própria existência. Já nós temos essa dupla finalidade que os espíritos nos dizem, que é conservar o nosso corpo, né, conservar a nossa vida e desenvolver a faculdade de pensar. E isso vai resultar então no progresso. Então nós temos essa necessidade do trabalho justamente para progredirmos. Na questão 678, o Allan Kardec pergunta se em mundos mais aperfeiçoados os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. E os espíritos respondem que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzas daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, aqui eles nos dizem que não adianta a gente se esforçar para chegar lá nos mundos aperfeiçoados, nos mundos superiores, pensando que a gente vai deixar de trabalhar, que a gente vai deixar de se esforçar, porque isso não existe. Tá, gente? O trabalho continua, permanece, só tem uma outra relação. Aqui na Terra a gente trabalha muito mais, a gente fala de trabalho e logo vem as questões materiais junto, né? Porque a ideia principal é essa. Mas nos mundos superiores o material já não é mais necessário, então o trabalho passa a ser muito mais espiritual, intelectual do que o trabalho material. Mas aqui nós também temos esse trabalho espiritual e material a ser exercido. Então prestem atenção que eles dizem que a ociosidade é um suplício em vez de ser um benefício. Toda vez que a gente se encontra parado, estagnado, sem termos ocupações úteis, né? Não necessariamente um trabalho material remunerado, mas sem termos uma ocupação útil, a gente está na ociosidade, a gente está penando ali, ao invés de ser um benefício. A gente considera, né, que ociosidade é um benefício, mas não é, né? Pensar nisso faz com que a gente faça uma primeira prévia de reflexão de como é que anda esse nosso trabalho em relação a nos ocuparmos, sermos úteis na nossa vida e na vida de quem convive com a gente. E a última pergunta, então, sobre trabalho que eu separei aqui para nós estudarmos é a 679, que Allan Kardec pergunta se a gente se acha isento da lei do trabalho, o homem é aquele homem que possui bens suficientes para assegurar a sua existência. E aí os espíritos respondem: o trabalho material talvez, porém a obrigação de se tornar útil, conforme os meios que se disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, o que também é um trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a garantirem a existência não está, e é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser úteis aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Ou seja, a lei do trabalho
ela é para todos, inclusive para quem tem uma vida buenacha, assim, uma vida que não precisa passar perrengue, que não precisa suar a camiseta para estar ganhando o pão na mesa. Para aquelas pessoas também é necessário que o trabalho exista, não o trabalho material, como os espíritos responderam, mas o trabalho de se tornar útil, de fazer com que a sua inteligência e a inteligência dos outros cresçam, né? Aquele trabalho que é o trabalho de caridade, que aí vai uma obrigação muito maior. Todos nós temos como fundamento exercer esse trabalho de caridade, mas para aquele que já tem muitas posses, que pode ter uma vida tranquila materialmente, esse trabalho de caridade é mais que uma obrigação para essa pessoa. Então, de trabalho a gente pode entender que é todo aquele trabalho que é útil, tanto o material, o que nos remunera, o que nos garante uma vida de conforto, quanto aquele trabalho que nos torna útil, que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso corpo e que faz com que a gente também trabalhe em prol do outro, através da caridade. Tudo isso é trabalho. E no Livro dos Espíritos, então, também temos questões sobre o progresso, que é a outra lei divina que é tratada nesse capítulo. E aí eu separei duas questõezinhas só para a gente analisar, que é a 783, que Allan Kardec pergunta: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E aí os espíritos respondem que há progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O que a gente está vivendo hoje? Não é um abalo moral, físico, de saúde também, que nos faz transformar, que nos faz crescer, que nos faz dar saltos para outros hábitos mais salutares, para outras experiências que vão nos mostrar a importância das coisas. Então a gente está progredindo, que a gente possa sempre progredir de maneira regular e lenta, tranquila, mas quando a gente fica muito para trás no progresso, aí Deus dá um jeito de dar um empurrãozinho na gente. E qual que é o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. E aí os espíritos se referem em relação ao progresso moral, porque o progresso intelectual ele sempre acontece. Então a gente pode ver pessoas que não estão nem ligando para a sua moral, para o que é correto, para o que é do bem, mas o progresso intelectual ele sempre vai existir naquele ser. E aí aquela pessoa que se dedica a progredir a sua moral também progride o seu intelecto. Então é uma dupla progressão, né? Um pular de etapas, né? Em vez da gente ficar progredindo só intelectualmente, a gente progride moralmente para ter um progresso mais completo nosso, e aí isso influencia no progresso da humanidade, no progresso do nosso planeta. Então, sobre a lei de progresso, o Evangelho nos diz que o progresso ele é filho do trabalho, por isso que essas duas leis são importantes da gente compreender, porque o trabalho põe em ação a força da nossa inteligência. Lá na infância da humanidade, quando a gente era primitivo, a gente aplicava a inteligência só para procurar alimentos, para nos preservarmos das intempéries do tempo e para nos defendermos dos inimigos. Mas Deus nos concedeu mais do que as faculdades dos animais, mais do que caçar e coletar, do que se abrigar. Ele nos deu o desejo incessante do melhor. E esse desejo é o que nos impulsiona a inventarmos coisas, a aperfeiçoarmos a nossa ciência, porque a ciência nos proporciona aquilo que nos falta para nós termos uma vida melhor, para nós termos condições melhores de viver. E por meio das pesquisas, a nossa inteligência se engrandece e a nossa moral se depura. Então, as pesquisas nos ajudam também nessa dupla evolução. E as necessidades do corpo, então, sucedem para as necessidades do espírito.
depois que a gente recebe o alimento material, é necessário que a gente receba o alimento espiritual. É isso que a gente tem que se ater, que a gente não procure somente o material, mas que a gente se alimente muito bem do alimento espiritual também. E aí, se Deus tivesse dispensado a nossa capacidade de trabalhar, os nossos membros seriam atrofiados, porque não teria por que a gente ter os membros. Também, se a gente tivesse sido dispensado do trabalho da inteligência, o nosso espírito permaneceria nessa infância, nesse instinto animal de caçar e sobreviver. E é por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. Por isso que Jesus nos diz: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, nós seremos filhos das nossas obras e teremos o mérito delas, e também seremos recompensados de acordo com o que fizermos. Agora tudo se encaixou, porque que o trabalho é tão importante para a gente poder progredir e poder buscar com as nossas próprias mãos e podermos achar. Para a gente trabalhar e através disso produzir alguma coisa para nós. E através dessa aplicação é que os espíritos vêm nos orientar, que eles não vêm nos poupar desse trabalho de pesquisar, de descobrir, de fazer invenções. Eles não trazem coisas prontas e acabadas para a gente justamente não se limitar a receber somente aquilo que seria entregue nas nossas mãos e que ao menos nos daríamos o trabalho de pensar em como executar aquilo ali. O trabalho, ele faz a gente pensar. E por isso que os espíritos não trazem coisas prontas para a gente, não dão respostas prontas, para que a gente possa justamente pensar. Às vezes a gente se incomoda de pensar, né? Porque às vezes dói, às vezes é difícil de pensar, de raciocinar, de achar a lógica e a solução das coisas que acontecem com a gente. Mas é justamente aí que está a grande chave do nosso progresso, quando a gente coloca essa massa cinzenta para pensar. E se fosse assim, se os espíritos dessem coisas prontas para nós, a gente seria preguiçoso, mais do que a gente já é muitas vezes, né? E aí uma pessoa que não faz nada poderia enriquecer com muita facilidade, e o ignorante poderia se tornar sábio sem o menor esforço. Então é por isso que o trabalho é tão importante. E os espíritos, eles não vêm nos dispensar do trabalho, mas eles vêm nos mostrar a meta que nós devemos atingir e qual o caminho que nós devemos seguir para conduzir essa meta. Eles vêm nos orientar, mas não nos dar resposta. É tipo o professor, ele vai nos orientar, nos ensinar, mas não vai dar a resposta da prova. E lá nos livros dos médiuns, os espíritos também nos orientam. Eles nos dizem: anda e chegarás. Encontraremos pedras no caminho. Quando a gente encontrar essas pedras, a gente vai olhar e vai tirar essas pedras por nós mesmos. Os espíritos vão nos dar toda a força necessária que a gente quiser. E aí podemos pedir a luz que vai iluminar o nosso caminho, e ela nos será dada. Podemos pedir forças para resistirmos ao mal, e nós teremos essa força. Podemos pedir assistência dos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar e nos servirão de guia. Podemos também pedir bons conselhos, e eles jamais serão recusados. Mas é necessário pedirmos com sinceridade, com fé, com fervor e confiança. Nos apresentarmos com humildade e não com arrogância. Pedir, mas estar atento, receptivo a essa resposta que virá. Não adianta a gente pedir isso aí reclamando que nada dá certo. A gente tem que estar atento ali, receptivo, vibrando ali para sabermos quando que essa resposta vai vir. As nossas orações, todas elas têm respostas. Então, esse é o significado de buscai e achareis. Mas vamos refletir sobre essa parte do capítulo. Nós costumamos nos admirar com as personalidades que vencem os desafios na Terra, né? Sejam atletas, artistas ou até mesmo empresários que cresceram na vida, tinham uma vida muito humilde e hoje são milionários.
A gente fica impactado com essas histórias. E todos eles são dignos do nosso apreço, porque são exemplos de persistência e de longo esforço para conquistarem o que são hoje. Mas, além deles serem exemplos, eles são motivadores para a nossa compreensão desse capítulo. Como assim, Thaís? O que tu tá falando? Essas personalidades, elas nos são exemplos de que elas só venceram devido ao esforço delas. Porque se não fosse a disciplina, o esforço, a persistência deles, eles não passariam de aspirante ao título que eles recebem hoje. Então é necessário nosso esforço pessoal para nós vencermos e alcançarmos o que desejarmos. Por isso que no começo do capítulo eu disse ali que ele começa, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Se esforça e o céu vai te dar aquilo que tu deseja, aquilo que é necessário, aquilo que realmente nós estamos buscando. E aí a gente pode ver aqui nessa tirinha do Maurício de Souza, no qual o Chico Bento lá pede: Papai do céu, faz eu tirar uma nota boa na prova amanhã. Adianta só orar? Não, vai estudar, meu filho. É isso, entendeu? Esse capítulo está nos dizendo que a gente pode ir atrás, pode buscar, mas é necessário que a gente se esforce em encontrar. Senão, se só a gente pedir e ficar de braços cruzados esperando, a gente não vai receber. E assim também acontece na nossa parte espiritual. Se a gente quer a libertação da nossa impulsividade, que nos arrasta pelos instintos da raiva, da perda de controle, é necessário que a gente trabalhe para nos afeiçoarmos com os nossos sentimentos e para buscarmos o nosso equilíbrio interior. E a gente não vai adquirir o equilíbrio, o entendimento, a abnegação e a fé unicamente desejando adquirir essas coisas. Será necessário então a gente trabalhar o nosso interior, descobrirmos e desenvolvermos essas virtudes que a gente tanto busca, para que assim a gente conquiste, para que assim a gente ache ela dentro de nós. Então, se aplicarmos em nós as regras que a gente acredita que são eficazes, contendo os nossos impulsos inferiores quantas vezes forem necessárias, né? Aquela coisa de orar, vigiar, de se autocontrolar, de se autoconhecer, praticar a humildade, a paciência, a gente vai obtendo pequenas vitórias no nosso mundo íntimo, que somente nós próprios vamos conseguir avaliar. E essa conquista será só nossa e vai contribuir para o nosso burilamento espiritual, para o nosso crescimento e para a nossa purificação. É por isso que ele, novamente repito, busca e achar, ajuda-te e o céu te ajudará. Tipo, te mostra querendo se modificar, querendo ser alguém melhor. Vai atrás de materiais, de alimento espiritual que te permita ter esse crescimento espiritual e persista nessa busca de se melhorar, de se analisar, que aí o céu vai nos proporcionar todos os caminhos para que a gente possa cada vez mais crescer, porque os espíritos torcem muito pelo nosso progresso e tudo quanto for ajuda que eles puderem nos dar, eles vão nos dar, mas que a gente saiba como pedir. Então tudo é questão de início, da gente começar, e de persistência. E esse êxito vai depender da nossa lealdade para com a nossa consciência, de termos disposição de prosseguir através do trabalho para alcançar o que é desejado, que a gente não se auto-sabote. E nesse capítulo ele também nos fala do quanto é importante a oração, a nossa comunicação com Deus e com os espíritos benfeitores, para que a gente possa achar o que a gente está buscando. Então, nunca abdiquem dessa ferramenta de oração, né? Emmanuel nos diz que muitos irmãos rogam o auxílio dos céus, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhe solicitam o apoio e a cooperação na terra. E aí isso faz a gente pensar bastante. E ele continua: a evolução, no entanto, em qualquer território da vida é entretecida em bases de intercâmbio.
Lembram lá do ensinamento de Jesus? Faça para os outros aquilo que gostaria que os outros fizessem para vós. É isso que Emmanuel está falando. Estamos em constante intercâmbio entre encarnados e desencarnados, entre nós mesmos e as outras pessoas, de várias faixas vibratórias diferentes, e depende de nós ajudarmos os outros para sermos ajudados também. Do que adianta a gente pedir ajuda para Deus, mas não ajudar alguém que pede ajuda para nós aqui na Terra? Do que adianta a gente tentar evoluir pedindo para Deus, né? Buscando coisas na nossa vida, mas não olhar para o lado e também ajudar o outro a procurar a fazer as suas buscas também, né? Então, esse intercâmbio ele tem que estar entre nós mesmos e entre as outras pessoas. Ele acontece naturalmente, mas se a gente tiver consciência disso, né? Saber que esse intercâmbio ocorre, saber que a gente ajuda e a gente será ajudado, vai fazer com que a gente trate o outro como a gente gostaria de ser tratado. E é pela prece que a gente pede o que a gente está buscando, mas é através do nosso trabalho, da nossa ação e do nosso esforço em servir, em ajudar, que a gente achará o que estamos encontrando para a melhora das nossas vidas, para ser alguém melhor, para se tornar mais evoluído, enfim, para ter uma vida boa e feliz, que é o que todo mundo procura, né? Que todos nós queremos uma vida feliz e em paz. Então a oração ela ampara sempre, mas é necessário que a gente acredite e prestigie a influência que estamos recebendo como resposta através da nossa oração. E tudo será bom para quem cultiva e trabalha a bondade. Tudo vai ser puro para quem guarda a pureza no coração. Não basta pedir para receber, não basta esperar para encontrar, é necessário a gente ir atrás. Então a súplica sem o trabalho costuma ser a preguiça da mente, a preguiça de pensar. Então, portanto, que a gente considere o trabalho como um bendito instrumento que nos trará benefícios na nossa vida. Todo tipo de trabalho, remunerado e não remunerado, ele vai nos trazer algo de benéfico para a nossa vida. Então, que a gente realize o nosso trabalho sempre com bom humor, tanto o trabalho remunerado, mas também o trabalho de persistência em resistir às más tendências, o trabalho de deixar de reclamar das coisas da vida, o trabalho em ajudar o próximo, o trabalho de enxergar as bênçãos de Deus que nos proporciona a todo momento e muitas vezes a gente não enxerga. Isso também é buscar positividade na nossa vida, é mudar o nosso olhar para um olhar mais positivo. E aí a gente vai achar essa positividade tão presente na nossa vida e que a gente não encontra. Então, que batamos nessa porta do progresso e da fraternidade com um trabalho incessante e benéfico para nós e para quem convive com a gente, para quem está ao nosso redor. E esse trabalho, então, essa busca, né, se bater na porta, vai nos trazer todas as bênçãos de amor e de sabedoria. E aí a gente pode fazer uma reflexão mais profunda desse capítulo. Vamos nos perguntar, e aí cada um pergunta para si e responde quando quiser. O que estamos procurando? Se é saúde, o que nós podemos fazer e onde nós devemos exercer o nosso trabalho para que a nossa saúde melhore? Mudar a alimentação, se exercitar, mesmo em casa, dormir melhor, tomar mais água. Qual é o trabalho que eu preciso exercer na minha vida para que a minha saúde melhore? Se é dinheiro, onde o nosso trabalho nos fará com que a gente encontre o dinheiro? Através da boa utilização das riquezas, da valorização do que é dado por Deus, no trabalho de vivermos em sentimento de abundância, isso é importante também. Se é amor que a gente está buscando, como aplicar o nosso empenho para termos amor?
Será que estamos distribuindo o nosso amor, começando por nós? Lembrem lá do intercâmbio que a gente falou do Emmanuel. Será que estamos sendo amorosos com as pessoas para que assim a gente encontre o amor? Ou o amor não está conseguindo nem sair da gente? E se é paz que a gente procura, será que a gente está trazendo tranquilidade para a nossa vida? Ou qualquer coisa que a gente faz é aquele tumulto, é aquela tempestade? Será que a gente está tratando as outras pessoas com paz? Será que a gente está pacificando nas nossas relações? Ou a gente está contribuindo para a violência e para o caos que desarmoniza as relações? Então, essas são questões que eu trago, mas é para cada um refletir, porque cada um vai ter a sua resposta. E acho que a gente lembre sempre que nada cai do céu, que é necessário o nosso esforço e a nossa dedicação, através do nosso trabalho no bem, no amor, para que a gente possa encontrar os tesouros que a nossa vida possui. Que a gente lembre da palestra passada, que a nossa candeia permaneça sempre acesa para iluminar as nossas vidas e as vidas dos outros, e que busquemos os combustíveis necessários para alimentar e fortalecer a nossa mente, a nossa luz interior, para que assim a gente desenvolva o bem e a positividade das nossas vidas. E que a gente lembre sempre do recurso da oração, dessa ferramenta que está disponível para que nós possamos levar a luz a quem necessita. Que a oração, ela ilumina as nossas vidas e nos permite nos comunicarmos com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais e com os nossos anjos de guarda. Então essa ferramenta, ela é muito poderosa, que a gente use sempre ela, mas com aqueles requisitos, com humildade, com confiança, com fé, com fervor, acreditando que realmente estamos nos comunicando com Deus, acreditando que realmente através da nossa oração a nossa luz vai chegar a quem está precisando, a quem a gente está direcionando essa oração. E a espiritualidade, novamente, ela está sempre pronta a nos ajudar. É necessário que nós estejamos receptivos, focados em receber essa ajuda. Então, minha gente, vamos aproveitar a chegada da primavera para florescer também os bons sentimentos e as nossas virtudes em nossos corações, fazer a luz do nosso sol interior brilhar na nossa vida. É esse convite que Jesus nos faz, que a gente possa buscar através do nosso trabalho e encontrar tudo de bom que a gente deseja. Tá bom, gente? Era isso para hoje. Então vamos fechar os nossos olhos novamente, respirar fundo e agradecer, Pai. Só temos a te agradecer por nos iluminarmos com esse ensinamento de Jesus, que possamos usar a nossa inteligência e os nossos sentimentos para direcionarmos as nossas buscas no que é bom, no que é benéfico para as nossas vidas, e que a gente possa, através da oração, pedir ajuda e conseguir encontrar as coisas boas que o Senhor reserva para nós. Imensamente gratos aos nossos mentores, à equipe espiritual da Elos de Luz, que reequilibrou as nossas energias, que nos imantou com a sua luz divina, e agradecer aos nossos anjos de guarda, que fizeram a proteção e que sempre nos protegem na nossa caminhada. Imensamente gratos, então, damos por encerrada a exposição de hoje, que assim seja. E lembrando que tem mais 2 partes desse capítulo maravilhoso, então não percam as palestras dos meninos, fiquem ligados aí nos recados que a gente coloca na página do Facebook, que a gente manda pelo WhatsApp, que a gente avisa quando as palestras estão disponíveis, e se inscrevam no nosso canal, que aí vocês recebem a notificação automática do YouTube, que facilita muito a nossa vida. Tá bom, gente? Uma ótima semana para todos e até a próxima!